Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Mauro Belmonte e hoje eu vou estar falando com vocês sobre logaritmo. Aquela matéria que dá medo em todos vocês, todo mundo reclama, mas que não é tão um bicho de sete cabeças assim, tá bom? Então vamos entender como funciona o logaritmo, como a gente trabalha com ele, as definições, algumas propriedades e aplicações que a gente pode fazer com esse logaritmo, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o log, como ele funciona, tá? Quando a gente fala de logaritmo, a gente tem que lembrar de algo que é muito importante para vocês, que é a exponencial, beleza? Então, quando a gente trabalha com log, a gente sempre tem que remeter a exponencial. O que seria exponencial? É quando a gente trabalha aí com o expoente, quando o x está no expoente. Por que eu estou falando disso? Porque o log e a exponencial, elas são duas funções, vou tratar ele como função, tá? Então, se eu falar de função logarítmica e função exponencial, eu tenho duas funções que são inversas, beleza? E o que vai acontecer? Nós vamos transformar o log, certo? Que é o logaritmo, em uma exponencial. E assim a gente precisa entender. Como seria a exponencial? Seria assim, ó, eu trato sempre na mesma base. Se as duas bases são iguais, eu igualo os expoentes. E a gente vai fazer isso com log. Mas primeiro a gente precisa entender o que é cada uma das suas definições, beleza? Então, começando aqui com o logaritmo, escrevi para vocês, ó, definimos como logaritmo de um número positivo a na base b, o valor do expoente da potência de base b, que tem como resultado o número a. Mauro, não entendi nada do que você falou. Então vamos entender isso na prática. Como isso vai funcionar na prática? Então eu falei para vocês que a gente transforma aquilo numa exponencial. Então o primeiro passo é a gente entender como funciona a definição do log, certo? Então quando eu trabalho com log, eu tenho que saber de duas coisinhas. Ó. Esse log, ele tem um valorzinho a, certo? Que esse valor a, ele é um número positivo, beleza? E nós temos também um valorzinho b aqui, tá? Que ele também vai ser positivo, beleza? Então a gente vai trabalhar com dois valores positivos. Esse valor A, nós chamamos ele de logaritmando. Então vou escrever aqui, ó, logaritmando. O que significa ser o logaritmando? Significa que é o valor que eu estou calculando o log. Assim como quando a gente trabalha com raízes, a gente fala que quem está dentro da raiz é o radicando. Então aqui nós temos o logaritmando. E o Bzinho, ele vai ser a base que eu estarei trabalhando naquele momento. Como assim, Mauro? A base que eu estou trabalhando naquele momento. Quando a gente fala de base, a gente está falando aí de um sistema numérico que o log ele adotou, certo? O nosso sistema numérico ele é um sistema decimal, porque ele possui aí 10 dígitos, 10 números. Então todo mundo sabe que a gente trabalha com 10 números, certo? 10 dígitos. Então eu estou falando de um sistema decimal. Já aqui, nós podemos trabalhar com outros sistemas, por exemplo, um sistema binário, que eu tenho somente 2 dígitos. Eu posso trabalhar com vários tipos de sistemas. E quem define esse tipo de sistema é a base. Então, a base ela vai estar dizendo aí o que a gente está trabalhando, certo? Então, como a gente vai calcular? Como é a definição? A definição é assim, ó, o log A na base B, ele vai dar um resultado para a gente, que esse resultado eu chamei de x. Porém, esse resultado ele pode ser qualquer valor aí que aquele log esteja adotando em determinado momento. Eu não sei quanto é o logaritmando e não sei quanto que é a base. Então ele vai dar um resultado que eu não sei quanto que é. E na matemática nós chamamos esse valor que a gente não sabe de x. Fechou? Então a definição do log, ele diz assim, ó, vou colocar aqui desse lado. Ele diz assim, ó, se eu pegar essa base e elevar a esse valor que é o resultado, certo? Ele tem que bater com logaritmando. Então, quando a gente quer descobrir a definição do log, a gente faz uma volta, certo? Então, eu pego a base, elevo o resultado e igualo com o logaritmando. Então, significa que b elevado a x, ele tem que dar o valor de a. Aqui nesse momento, quando eu faço isso, eu estou falando para você que isso é uma exponencial. Como assim, Mauro? Isso é uma exponencial, porque eu tenho x no expoente. Então eu tenho que resolver essa exponencial para encontrar o valor do log.
certo? Então, como eu faço isso? Como eu encontro o valor desse log? Qual é o resultado disso? Então, esse resultado, ele vai vir a partir desse exemplo. Então, olha como vai funcionar. Eu quero saber quanto que vale o log de 8, certo? Na base 2. Então, eu vou chamar isso daqui de uma letra. Eu vou chamar isso de x, certo? A partir desse momento, eu faço aquilo que eu expliquei para vocês. Ó, eu pego a base, elevo ao resultado que eu quero encontrar e igualo ao logaritmando, certo? Então, 2 elevado a x tem que dar 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a x, isso tem que dar 8. Agora, eu tenho que resolver essa exponencial. Então, como é que eu resolvo uma exponencial? Eu pego esses valores, certo? E coloco na mesma base. Base de quem, Mauro? Na base de quem tem o x. Então, para eu resolver isso, eu tenho que colocar todo mundo na mesma base. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou continuar a conta desse lado. Então, vai ficar 2 que está elevado a x, e o 2 ele tem que estar elevado a alguma coisa. Só que o resultado tem que ser 8. Eu tenho que pensar, qual é o valor que tem que estar no expoente, certo? Para que aquele resultado ali dê 8. Então, eu vou pensar, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, significa que o expoente aqui, ó, ele tem que ser o 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Como eu tenho bases iguais, o valor do x aqui, ele vai ser 3. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu acabo de encontrar o valor aqui do log. Esse é o resultado aí que eu queria encontrar. Então, log de 8 na base 2 vale 3. Certo? Então, aquilo que eu falei com vocês no início, que vocês falaram. Ah, Mauro, você não entendi nada do que você falou, não entendi nada dessa definição. Então, olha o que vou repetir o que eu falei. Ó. O número positivo A na base B, ele é o valor do expoente da potência. Então, a partir do momento que eu fiz esse cálculo, eu encontrei o expoente da potência, ele é o resultado daquela conta, daquele log. Então, o resultado, na verdade, ele é o expoente que a gente vai encontrar. A gente pode fazer isso para várias outras continhas. Então, vou começar com essa daqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar esse cara aqui de x. Outra conta, posso chamar de x também, tá? Aí você vai falar assim, Mauro, mas cadê a base? Ele não tem que ter um logaritmando e ele não tem que ter uma base? Certo? Só que a gente não colocou a base aqui. Por quê? Porque quando a gente não coloca a base, nós temos que entender que nós estamos usando o nosso sistema de numeração. E a gente sabe que o nosso sistema de numeração, ele é um decimal. Então aqui, quando não tiver base, a gente sabe que está escondido o 10zinho ali. Beleza? Então, toda vez que não tiver base, o 10 está escondido. O que eu vou fazer? Definição. Toda vez que eu falar de aplicar a definição, eu estou falando de pegar a base, elevar ao expoente e igualar o logaritmando. Eu faço a volta. Ó. Esse elevado a esse tem que dar esse resultado aqui. Então, continuando aqui, vai ficar assim, ó, 10 que está elevado a x, isso tem que dar 100. Então, já estou quase terminando a conta. Transformei isso numa equação exponencial, certo? A partir do momento que eu transformo em uma equação exponencial, eu tenho que igualar as bases. Então, aqui vou igualar, ó. 10 que está elevado a x tem que ser 10 elevado a alguma coisa para dar 100, que sabemos que vai ser 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 dá 100. Fechou? Perdão? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é igual a 2. Por que o x é igual a 2? Porque eu tenho mesma base, em consequência, eu vou ter os mesmos expoentes. Então, aqui eu encontro mais um valor de x aí para esse log. Então, log de 100 na base 10, ele vale 2. Fechou? Vamos fazer mais um aqui, ó. Log de 81 na base 3. Chamo de x o resultado, vocês já estão entendendo como funciona. Pego a base, certo? Elevo a esse expoente e igualo com o logaritmando. Então, vai ficar assim, ó. 3 que está elevado a x tem que dar 81. Fechou? A partir do momento que isso dá 81, eu transformei numa equação exponencial, eu igualo as bases. Então, tem que ser 3 elevado a alguma coisa que dê 81. Aí a gente vai fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3,
27. 27 vezes 3, 81. Então, o resultado disso daqui deu 4. Se eu tenho mesma base, eu vou ter mesmos expoentes. Então, aqui o x, ele vale 4. Então, se eu resolver log de 81 na base 3, o resultado final disso tem que valer 4. Encontrei aqui esses resultados. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aí, a gente vai fazer aí o próximo tópico, que é a condição de existência. Beleza? O que seria a condição de existência aqui? A condição de existência é eu saber se aquele log ele existe ou não, certo? Então, como eu falei com vocês, quando a gente trabalha com log, nós trabalhamos com números positivos, beleza? Então, a base tem que ser positiva, certo? E o logaritmando tem que ser positivo. Para que isso vai servir? Para que a condição de existência ela vai servir? Quando a gente estiver trabalhando com equações, por exemplo, logarítmicas, quando a gente estiver trabalhando com inequações logarítmicas, certo? A gente pode definir aí essa condição de existência. Além disso, nós também podemos encontrar o domínio daquela função. Então, quando eu estou trabalhando com a função logarítmica, eu posso encontrar o domínio daquela função, beleza? O que seria o domínio? Seria os valores possíveis para x dentro da função dada. Então, significa que isso é bastante importante. O que seria a condição de existência? Quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, eu poderia falar para vocês, defina um log aqui, defina a condição de existência desse log. Então, para a gente saber se esse log existe, primeiro, a base ela tem que ser positiva. E na matemática, quando a gente fala de algo positivo, a gente está falando que ele é maior do que zero, certo? A base pode ser zero? Não. Ela tem que ser maior do que zero. Tem que ser algo positivo. Beleza? Então, o primeiro passo é, base, ela é maior do que zero. Ela é positiva. E essa base, ela também tem que ser diferente de 1. Ah, Mauro, por quê? Isso daí fica com a parte de função logarítmica. Quando a gente trabalha com a função, vocês vão entender melhor como funciona. Então, só acreditem em mim. A base tem que ser maior do que zero e a base tem que ser diferente de 1. E o logaritmando? O logaritmando é o valor do a, certo? Lembra que eu expliquei aqui para vocês? Então, esse logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, porque ele é um número positivo. Mauro, então eu não trabalho com números negativos quando eu estou falando de log. Quando a gente trabalha com log, a gente tem que pensar na potência. E quando a gente pensa em potências, a gente nem sempre vai encontrar um valor aí que dê um resultado negativo. Então, o log, a gente sempre trabalha com valores positivos. Beleza? Aqui em cima, ó, eu vou colocar um pouquinho mais embaixo, porque atrapalhou um pouquinho. Então, aqui, ó, um x, ele vale 2. Então, aqui em cima, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 2. O x ele tem que valer 2 como resposta. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo passo. O próximo passo que a gente vai ver são as propriedades e a gente fecha aí com elas. Então vamos começar aqui, ó. Propriedades de logaritmo. Beleza? Então, o que significa propriedade? A propriedade, ela significa o que você pode utilizar ali dentro de um log. Então, a gente precisa entender várias dessas propriedades para conseguir fazer aplicações, tá? Isso é muito importante para que você aplique e consiga ter saídas na hora dos exercícios. Então, quando a gente fala de log, a gente tem que lembrar quando os logaritmandos estão multiplicando, quando os logaritmandos estão dividindo, quando o logaritmando ele tem um expoente, o que acontece? Então, vamos lá. Então, propriedades. Vou colocar aqui, ó, logaritmo, eu só vou continuar com as propriedades. Beleza? Então, a primeira propriedade que a gente vai ter aqui, que eu vou falar com vocês, é quando eu tenho um log, certo? E os logaritmandos estão multiplicando. Beleza? Primeiro passo, então. Você está fazendo lá um cálculo, aí você se deparou com uma multiplicação de log. Ou você se deparou com uma questão que ele dava, por exemplo, no enunciado, o log de 2 e o log de 3. Certo? Então ele falou assim, ó, log de 2 vale tanto.
Log de 3 vale tanto. E na questão ele te dá o log de 6. Aí você vai falar assim, caramba, ele me deu log de 6, ele quer que eu descubra o log de 6, mas ele me deu no enunciado quanto vale o log de 2 e o log de 3. Então a gente remete às propriedades. Por quê? Porque nós sabemos que o 6 ele é a multiplicação de 2 vezes 3. E a partir do momento que a gente está multiplicando os logaritmandos, certo? A gente pode separar os mesmos. Vou botar ele aqui, ó. A gente pode separar os mesmos numa soma de log. Então, toda vez que a gente estiver fazendo isso, vou colocar até uma basezinha aqui, ó. Vou chamar essa base de C. Então, eu tenho log de A vezes B na base C. Toda vez que a gente está fazendo essa propriedade, nós podemos separar esse log em uma soma. Log de A na base C mais log de B na base C. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo um log e tiver uma multiplicação dos logaritmandos, vocês podem separar esses logs em uma soma, beleza? O contrário também vale. Se ele tiver separado numa soma, eu posso juntar ele numa coisa só. Lembrando que para eu juntar, eu preciso ter a mesma base. Eu não posso juntar logs de bases diferentes. Beleza? A segunda propriedade que nós vamos ter aí é a bem parecida com essa primeira. Porém, ao invés de eu ter uma multiplicação, eu vou ter uma divisão. Então, a base vai continuar sendo C. Aqui eu vou colocar, ó, A dividido por B. Então, eu tenho uma divisão dos logaritmandos. Você já deve imaginar o que vai acontecer. Se eu tenho uma divisão, eu vou separar em uma subtração. Se eu, na multiplicação, eu separo na soma, na divisão eu vou fazer o contrário. Então, a segunda propriedade, ela diz isso pra gente. Eu vou pegar log de A na base C menos log de B na base C. Lembrando que eles têm que ter a mesma base aqui. Então, a segunda propriedade garante isso, que a gente consiga separar uma divisão em uma subtração. Lembrando, são as divisões e multiplicações do logaritmando. Se eu tiver dois logs sendo multiplicados ou divididos, eu não posso fazer isso. A gente aplica outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma propriedade que a gente vai ver aqui, ó. Terceira propriedade. Essa daqui, ela é bem famosa. Então, quando eu tenho um log, vou botar na base C, de A elevado a B. Caramba, Mauro, o que seria esse B aqui em cima? Esse B, ele seria um expoente. Quando a gente tem um expoente ali no log e a gente quer aplicar a propriedade, a gente faz uma famosa propriedade, que é a propriedade que a gente chama do peteleco. Já ouviram falar disso daí? Então, toda vez que a gente tem um log com expoente, a gente fala que é a regra do peteleco. Você dá um peteleco nesse expoente aqui e ele cai aqui na frente. Então, como vai ficar? Vai ficar B vezes o log de A na base C. Então, toda vez que isso acontecer, nós podemos fazer essa regra do peteleco. Multiplica ali pelo log, dando um peteleco no expoente. Ele cai na frente e multiplica o log. Lembrando que esse expoente ele vai ser um número aí que vai estar elevando aí o logaritmando, tá bom? Mais uma aqui, ó. Mais uma das consequências. Vamos falar aqui também. Vamos colocar elas. Quando eu tenho log de A na base A, certo? Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com esse tipo de coisa, então tem um log na mesma base, com a mesma base e o mesmo logaritmando. O que isso vai acontecer? Mesma base e mesmo logaritmando, o resultado disso vai dar umzinho, certo? Então aqui eu já posso colocar direto. Então você está trabalhando lá numa questão, apareceu log de 10 somente, você já sabe que o resultado disso vale 1. Mas por que 1, Mauro? Porque se eu não coloquei base, eu estou trabalhando com o nosso sistema de numeração que tem base 10. Então, como ele tem mesma base e mesmo logaritmando, o resultado vai dar 1. Toda vez que isso acontecer, sempre vai dar 1 como resultado. Mauro, mas da onde que sai isso? Da onde que sai esse 1? Vamos pensar aqui na definição de log, aquilo que eu falei lá no início. Ó. Vamos pensar, ó, eu tenho mesma base e mesmo logaritmando. Eu vou chamar isso daqui de x. Vou aplicar a definição. Pego essa base, elevo a esse expoente e igualo a esse logaritmando. Então vai ficar assim, ó,
10 elevado a x é igual a 10. Eu já tenho as mesmas bases. Então, qual é o expoente que está escondidinho aqui em cima? 1. Nós sabemos que todo número ali tem umzinho como expoente, certo? Então, aqui, o resultado disso vai ser que o x vale 1. Então, a partir do momento que nós temos mesma base e mesmo logaritmando, a gente sabe que o valor que vai estar aqui em cima, ele é o valor de número 1. Por isso que sai essa propriedade, né? Mesma base, mesmo logaritmando, o resultado sempre vai dar 1. Isso é uma consequência da definição. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, falar mais de uma propriedade aqui, ó. Vou falar mais dessa aqui. Quando eu tenho log numa base qualquer, vou chamar de base C, e o resultado disso aqui tá 1zinho, certo? Então eu tenho log de 1 na base C. O que vai acontecer? Toda vez que tiver log de 1 em qualquer base, o resultado disso vai ser 0. Dá 0 como resultado, tá bom? Por quê? Vamos lembrar da definição. Ó, log, vamos pensar assim, ó, log de 10, log de 1 na base 10, isso tem que dar x, certo? Aí eu vou aplicar a definição. Pego o valor aqui, elevo a esse expoente, igualo ao logaritmando. Então, olha como vai ficar. Vou botar ele aqui embaixo. 10 elevado a x tem que ser igual a 1. Caramba, mas para eu resolver essa equação exponencial, eu preciso ter mesma base. Então, 10 elevado a x tem que ser 10 elevado a alguma coisa que dê 1. Nós sabemos que todo número elevado a zero, com exceção do zero, vai dar 1 como resultado. Então aqui, ó, se eu colocar um zero, significa que eu encontro o que eu queria. Então o x tem que ser 0. Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado disso vai ser 0. Beleza? E mais uma propriedade que eu vou falar com vocês, certo? É essa propriedade que ela é importante, que a gente consegue resolver isso, resolver questões com essa propriedade só de olhar. É uma propriedade que diz assim, ó, quando eu tenho, vou botar ela aqui embaixo, ó, quando eu tenho A elevado ao log de B na base A, certo? Eu vou fazer um cálculo bem legal. Como assim um cálculo bem legal? Eu olho para o número, isso daqui, ó, eu estou falando para vocês que o log, ele é um expoente. Então eu tenho um número qualquer, que é o A, e ele está elevado a um log. Caramba, o log é um expoente, sim. Então, toda vez que vocês estiverem se depararem com uma questão desse tipo, olhem a base, certo? Se a base do log for o mesmo número que tiver aqui, o resultado sempre vai ser o logaritmando. Então, como assim, Mauro? Então, se eu tiver 2 elevado ao log de 5 na base 2, eu olho, qual o número que está aqui na base? Ele é o 2. Qual o número que está na base do log? É o 2. Se esses dois valores são iguais, o resultado ele vai ser o logaritmando. Beleza? Então, hoje nós vamos ver somente essas propriedades aqui, que são bem legais e ajudam vocês a resolverem. Mauro, só tem essas propriedades? Não, a gente consegue trabalhar com outras propriedades também, que vocês conseguem entender outras coisas, aplicar em outras definições, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar essas que são bem importantes para vocês, e aí é o básico que vocês precisam saber para se dar bem no Enem. Tá bom? Então, galera, se vocês gostaram da aula, venham fazer parte aí da do nosso time. Vocês já sabem como funciona. O Descomplica, ele tá com uma promoção aí bem legal para vocês, e a galera que está querendo chegar agora. Então vocês já sabem como funciona aí as aulas. Nós temos aí aulas de conteúdo base para o Enem, vestibulares. Então, se vocês quiserem fazer parte, vocês já vão ter aí acesso a isso. Enem, vestibulares, aulas de aprofundamento, são aulas maiores, com uma duração maior, onde você aprofunda aquele conteúdo que você viu nas aulas bases. Vocês vão ter aí aulas de exercícios objetivos e discursivos, quando a gente trabalha com vestibular. O ideal é que vocês façam exercícios. Então, a galera que vai fazer só o Enem, então tem bastante exercícios objetivos para vocês treinarem, e os discursivos também ajudam a entender melhor como funcionam as outras coisas, tá? Então, exercícios nunca é demais. Então,
vocês vão ter bastante exercícios para fazer, aulas de exercício para vocês conferirem ali, tirar dúvidas com os professores. Vocês vão ter também aulas aí de atualidade, então vocês sabem que o Enem aí tem o carro-chefe como a redação, então isso daí é bem legal para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Vocês vão ter redações por mês para fazer e outras coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem aí com a gente, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.